questão de plenários. Nós estamos na casa fazendo essa articulação, inclusive amanhã deveria estar aprovando no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família o requerimento ao nosso presidente Rodrigo Maia para dar prioridade à Comissão de Seguridade Social e Família, porque é a segunda maior comissão dessa casa e, portanto, por 104 deputados federais. Se eu ler a produção, vocês ficam realmente estarrecidos do número de audiências, reuniões deliberativas que nós temos. E aí temos essa situação, mas esse foi por força do Conselho de Ética, que está no plenário 16, e que nós temos prioridade no Conselho de Ética e nós fomos das CPIs. E, portanto, a gente conseguiu esse plenário aqui e atrasamos 28 minutos, eu não costumo atrasar. Mas essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 128 de minha autoria, aprovado por essa comissão para debater a cirurgia bariátrica e metabólica no país. Ato contínuo, já convido à mesa ao Dr. Márcio Aro, está presente? Dr. Márcio Aro é o representante do Ministério da Saúde. Portanto, muito obrigado pela presença, Dr. Márcio. Convido o Dr. Marcos Leão Vilas Boas, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, já presente. O Dr. Ricardo Cohen, coordenador de Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz. A atração está chegando. O Dr. Teófilo José Machado Rodrigues, gerente de assistência da ANS. E o Dr. James Câmara de Andrade, do CFM. O Dr. James também não chegou ainda, não é isso? Estava aqui? De qualquer maneira, está convidado à mesa. Comunico aos senhores membros desta comissão que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 15 minutos, prorrogados a juízo dessa presidência. Nós temos um relógio ali que a gente já bota para ficar mais fácil para todos. Os deputados inscritos poderão interpelar os convidados simplesmente sobre o assunto da exposição sobre prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultada a réplica técnica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar qualquer presente. Informa demais presente não é assim que não é permitido interpelar qualquer expositor. Se desejarem fazer alguma consideração, poderão utilizar o portal E-Democracia ou fazer consideração por escrito de forma breve, contendo o nome e entidade, e entregar ao secretário dos trabalhos dessa reunião, que submeterá ao presidente. Dando início aos trabalhos, antes de passar aos trabalhos, eu gostaria de, inicialmente, pedir ao Rubens que desse já um alerta para os demais deputados, que já começou a reunião, e hoje está tendo Congresso Nacional nesse horário, e que pudesse comparecer, que nós estamos com vários plenários iniciando, e agradecer pelo pedido desta reunião que partiu da Sociedade Brasileira de Cirurgia a obesidade, e que, portanto, foi fundamental esse amplo debate que nós vamos fazer aqui hoje. É um assunto que eu conheço, eu que já pesei 40 quilos a mais, tinha um IMC bem alto, bota aqui o IMC de 26, 27, tá bom o IMC? O IMC muito bem. Não fui para cirurgia bariátrica, porque na hora fiz a reeducação alimentar, que é o primeiro passo, e já fiz minha ginástica hoje, já andei, já fiz todo o sistema, mas sou um entusiasta da cirurgia bariátrica e acho que esse é o debate que nós temos que fazer com a ANS, com o Ministério da Saúde, sobre os temas que nós deveremos tratar. Gostaria de dizer que essa audiência pública seja as deliberações da Comissão de Seguridade Social e Família, e para os que não sabem, deixa eu explicar um pouco o que é a Comissão de Seguridade Social e Família e a importância dessas audiências públicas. É a segunda maior comissão desta casa, são 104 deputados federais, trata de todos os temas de saúde, assistência social, previdência social e família, e aí a gente trata do suicídio, depressão, a pedofilia, a cirurgia bariátrica, todos os temas que possam ensejar a questão social, a previdência, a situação da assistência social, orçamento, CRAS, CREAS, Bolsa Família, isso tudo é nessa comissão. É uma comissão extremamente atuante, pelo que eu me recordo, só na bancada dessa comissão, normalmente, nos dias da comissão, nós temos 4 ex-ministros da saúde, 3 ex-ministros da saúde, e mais o ex-ministro da assistência social e vários outros secretários e estrutura pública e privada que compõe a comissão, e é fundamental a gente ampliar o debate. Também informo que nós temos um Instagram, a todos que estão me ouvindo, o Instagram já cresceu bastante, é seguridadesocial.cd, e isso essa reunião já está sendo divulgada,
e pela internet, na democracia também, as deliberações dessa comissão, dessa audiência pública irão para a comissão, e isso ensejará o debate importante que nós teremos sobre este tema. Então eu gostaria já de fazer desse preâmbulo, agradecer a todos e dar início à palavra. E eu faculto, acho que o Dr. Marco Leão poderia começar, se assim desejar, os demais membros estiverem de acordo. Então, começarei com o Dr. Marcos Leão das Boas, a quem reputo um dos melhores médicos desse país e especialmente do meu estado da Bahia. Portanto, parabéns aí, Marcos, e vamos em frente. E já peço ao grupo para avisar aos nossos colegas que eles estão com toda a tarde. Bom, boa tarde a todos. Excelentíssimo deputado Antônio Brito, presidente dessa comissão, a quem eu estendo os meus cumprimentos a todo o parlamento. Dr. Antônio Brito sabido incentivador da cirurgia bariátrica no país, acompanhou o nascimento disso no nosso estado e temos a oportunidade hoje aqui de escrever mais um capítulo das suas letras. Saúdo o Dr. Márcio Raro, representante do Ministério da Saúde, doutor... Cadê minha apresentação? Doutor José Hilário, Teófilo, perdão, sem a pesca fica difícil, mas enfim, é um prazer aqui ver um representante da Agência Nacional de Saúde, no momento em que nós discutimos os rumos da cirurgia bariátrica e metabólica, nesse cenário, doenças, diabetes e obesidade tão importantes no nosso contexto. Dr. Ricardo Cohen, ex-presidente da Sociedade acaba de chegar, pode chegar aqui à mesa, Ricardo. Ex-presidente da Sociedade Bariátrica e Metabólica, no momento em que eu estendo as saudações a toda a comunidade bariátrica, que são os legítimos signatários dos cuidados dessa população que vive com tantas dificuldades. Bom, eu vou tentar fazer aqui uma explanação um pouco conceitual sobre a evolução da cirurgia bariátrica e metabólica, como que isso impacta na população, como isso impacta na vida dessas pessoas que sofrem de uma doença tão comum, tão prevalente. Ricardo vai falar depois, com certeza vai complementar com muitos dados, muitas informações relevantes, para que todos tenham ciência do papel dessa cirurgia. Bom, a obesidade, todos sabem, não é uma exclusividade do Brasil, no mundo inteiro vem crescendo de forma exponencial, é uma epidemia. Basta dizer que nos últimos 12 anos nós saímos de 47,5% para 57,8% a prevalência de sobrepeso entre homens no Brasil. Isso dá hoje, no ano 2018, 55,7% da população está acima do peso e 19,8% tem obesidade. Hoje, 1 em cada 5 brasileiros está obeso, o que significa ter um índice de massa corporal, que é aquele cálculo básico, maior do que 30. Consequentemente, doenças da contemporaneidade, doenças do estilo de vida, doenças associadas à dieta e à inatividade física, vem junto sempre a obesidade e o diabetes, e a gente acompanha um diabetes que saltou de em torno de 5% para 7,7% em 2 anos, dados do Vigitel. Obviamente, por conta da obesidade, vem uma série de doenças que impactam na qualidade de vida e impactam na longevidade dessa população. Nós vemos nesse gráfico que, à medida em que a obesidade avança, em que nós saímos de risco muito baixo para as pessoas que têm um índice de massa corporal ideal, para riscos exageradamente elevados nas pessoas que têm um índice de massa corporal maior que 40. Para contextualizar, a cirurgia está formalmente indicada em pessoas com mais de 40 de índice de massa corporal, em qualquer circunstância, entre 35 e 40, quando existem doenças associadas à obesidade, e referendado pelo Conselho Federal de Medicina há 2 anos, nós temos também a cirurgia metabólica, que é nada mais nada menos do que a cirurgia bariátrica focada nos pacientes com diabetes no caso mal controlado. Além do diabetes, nós temos uma infinidade de doenças, todos os sistemas orgânicos hoje são impactados pela obesidade. Nós temos doenças no sistema urinário, nós temos doenças no sistema digestivo, no sistema osteoarticular,
do sistema neurológico, então uma infinidade de doenças que limitam a qualidade e a quantidade de vida dessas pessoas. Já desde o começo do século passado, o Dr. Elliot Joslin é um dos pilares da endocrinologia mundial, o fundador da endocrinologia americana, já dizia: de um excesso de gordura o diabetes começa, e de um excesso de gordura o diabético morre. O Dr. Joslin trouxe uma infinidade de ensinamentos, entre eles que o diabético que mais vive é o que mais sabe. E a sociedade tem tido um papel de levar informação não só para os seus membros, mas para toda a sociedade a respeito não só do tratamento, mas também da prevenção da obesidade, que esse é um papel social que a nossa sociedade tem. Aqui um atlas da IDF é International Diabetes Federation, de 2017, mostrando a quantidade de indivíduos diabéticos no Brasil, no mundo inteiro. É uma epidemia mundial também. Nós calculamos que no Brasil hoje nós temos 12 milhões e meio de diabéticos. A grande maioria desses diabéticos tipo 2, diabéticos que estão associados ao sobrepeso, à obesidade, à influência genética, diferentemente do diabetes tipo 1. Na região, só na América Latina, por exemplo, nós temos que 45% das mortes antes dos 60 anos de idade são devidas a diabetes. Em 2017, 4 milhões de mortes por diabetes na América do Sul e México. E foram 209 mil adultos de 70 a 79 anos que morreram como resultado do diabetes. Isso representa 11% de todas as causas, e isso impacta não só na vida dessas pessoas, mas impacta também nos custos da saúde, tanto pública quanto das instituições privadas. O Brasil é o 6º país no mundo que mais gasta com diabetes, mas considerando o gasto individual, nós temos uma população muito grande, isso não chega nem aos 10 países com investimento em diabetes. E o diabetes, a obesidade implica no diabetes, o diabetes implica uma infinidade de outras doenças que mais uma vez consomem recursos do sistema de saúde, que mais uma vez encurtam a qualidade de vida. Então nós temos dados de doença renal, por exemplo, temos cerca de 100 mil pessoas hoje no Brasil que vivem em terapia renal substitutiva. O que é isso? É hemodiálise, é transplante. O custo disso para cada paciente por ano numa hemodiálise custa em torno de R$36 mil. Então, eu ouvi uma vez de um dirigente que era muito caro o cobertor para tratar o diabetes com uma cirurgia metabólica, era muito curto. Vai ser sempre curto se nós continuarmos gastando dinheiro tratando as complicações da doença, se nós continuarmos tratando os indivíduos com cegueira, os indivíduos com insuficiência renal, os indivíduos com derrame, os indivíduos com infarto do miocárdio. Então, aqui nós temos a amputação, que é 10 a 20 vezes mais comum na população do que diabetes. É a principal causa de amputação não traumática, é o diabetes. A retinopatia diabética acontece em 1 em cada 3 pessoas que vivem ao longo da vida com diabetes. 1 em cada 10 chegam às formas graves de retinopatia e muitos perdem a sua visão. Mas é na doença cardiovascular que a maioria dessas pessoas perdem a vida. É a principal causa de mortalidade nos pacientes com diabetes é infarto e derrame. E como é que estão esses pacientes com diabetes no Brasil hoje? Me refiro aqui especificamente mais aos pacientes com diabetes tipo 2. Isso vale para o Brasil, vale para o mundo inteiro. A imensa maioria não conseguem atingir níveis adequados de controle da doença. Temos drogas que evoluíram ao longo das décadas, muito boas, muito potentes, mas existe a dificuldade de aquisição, existe dificuldade de aderência. Na prática, no mundo real, as medicações não conseguem trazer controle para uma grande parte da população com diabetes. Aqui vocês veem que cerca de 10%, de 27% dos pacientes têm mais de 10% de uma dosagem chamada de hemoglobina glicada, que é um valor que a gente regula o açúcar, ele expressa mais ou menos o nível do açúcar nos últimos 3 meses, e é a principal variável que nós utilizamos para controle. Só para vocês terem uma ideia, para cada ponto que a gente consegue diminuir de hemoglobina glicada, a gente consegue diminuir 21% a mortalidade por diabetes. A gente consegue diminuir 14% o infarto, fatal ou não. A gente consegue diminuir 37% das complicações microvasculares, que são aquelas nos rins, na retina, nos nervos. E para cada ponto de hemoglobina glicada que a gente consegue reduzir, a gente diminui 43% de amputações e morte por doença arterial periférica. Esse é o impacto que a doença causa na população, que se reflete, em última análise, em ocupação de leitos
em perda de vida, em perda de produtividade, em perda para toda uma família ou famílias no Brasil. Esse vai fazendo um retrospecto de como chegamos aqui hoje, como chegamos à cirurgia metabólica. Nós temos o Dr. Edward Mason, que foi um dos fundadores dessa moderna cirurgia bariátrica no mundo. Em 1966, o ano que eu nasci, descobriu, observando os resultados da cirurgia para úlcera e para câncer, que nós conseguimos tratar a obesidade. Infelizmente, a grande maioria da população não consegue ter os resultados brilhantes que o nosso ilustre deputado teve com a mudança de estilo de vida. Isso, infelizmente, é raro e eu o cumprimento, mas você teve o exemplo, outro familiar que te incentivou, sem dúvida alguma. Enfim, o bypass gástrico é a principal cirurgia realizada no mundo para o tratamento do diabetes, da obesidade. E se nós acertamos no que vimos, no que não vimos, mirando na úlcera e no câncer, novamente nós atiramos no que vimos na obesidade e acertamos no diabetes. Com esse artigo clássico, que é um dos 3 mais citados na principal revista médica de cirurgia, que é o citado pelo Dr. Walter Porras, que ele diz assim: quem poderia pensar que uma operação provaria ser o tratamento mais eficaz para o diabetes do adulto, que significa diabetes tipo 2. Diversos estudos agrupando pacientes que fizeram cirurgias em diversos momentos mostraram que cerca de 78% dos pacientes que faziam a cirurgia tinham o diabetes resolvido e 86% pelo menos melhorado. Os 14%, alguns pacientes, principalmente os mais tardiamente operados, não traziam grandes benefícios e um pequeno percentual piorava. Mas esses estudos não tinham a qualidade metodológica ideal que a medicina busca, os níveis de evidência desses estudos não eram tão potentes e cobraram dos cirurgiões bariátricos, da comunidade bariátrica, estudos mais potentes. E foram feitos inúmeros estudos comparando populações de operados com populações submetidas a tratamento clínico exclusivo. Estudos que nós chamamos de prospectivos e randomizados, ou seja, estudos aleatorizados, escolhidos por sorteio. E vieram vários, publicados nas principais revistas médicas do mundo, e todos eles mostrando um grande incremento do tratamento cirúrgico em relação ao tratamento clínico. Esse é um artigo que saiu publicado em uma das maiores revistas, a revista da Associação Médica Americana, há menos de um mês, ainda está online apenas, falando da associação da cirurgia metabólica com resultados adversos maiores, ou seja, infarto, derrame, doença renal, insuficiência cardíaca, mortalidade. Esse artigo mostrou resultados impressionantes, assim como outros que nós temos na literatura médica, mas que em última análise mostram uma redução muito significativa da mortalidade. E aqui nesse gráfico, tanto mostrando a redução do peso no gráfico da esquerda e no gráfico da direita mostrando a redução de quase 2 pontos de hemoglobina glicada. Quando nós avaliamos outros estudos com uma hemoglobina glicada muito mais alta, nós temos uma queda ainda maior. Quando a gente vai para a doença coronariana, a doença coronariana é infarto, angina, a gente vê que foi demonstrado nesse estudo, é um estudo que pareou mais ou menos 2.200 pacientes operados, com 11.000 pacientes não operados. Para cada paciente operado, tinham 5 pacientes controle, com uma série de variáveis, de forma que fossem muito parecidos os grupos. E nós observamos uma redução de 31% na doença arterial coronariana, uma doença, infarto diminui 31%. Isso tem um impacto gigantesco em mortalidade. E insuficiência cardíaca, quando o coração já não consegue bombear adequadamente, que é um problema frequente no paciente com diabetes, principalmente os mais velhos, 62% de redução. Isso vem também mostrando que os pacientes cirúrgicos passam a depender menos de medicações, não só medicações para o diabetes, a cirurgia tem o potencial de tratar várias outras doenças também. E, em última análise, mortalidade, 41% de mortalidade. Poucas doenças, poucos tratamentos conseguem diminuir a mortalidade de forma tão potente quanto a cirurgia metabólica, especialmente quando se trata de doenças crônicas. Então, é uma cirurgia que tem muitos benefícios em um único procedimento, tem a vantagem de ser um procedimento que você, em um único momento, você faz o tratamento, teoricamente, para a vida toda. Obviamente, não é uma panaceia, não são todas as pessoas que são indicadas, isso vai ser abordado mais a seguir, e não são todos os pacientes que adquirem uma resolução plena. Muitos, esse não é o objetivo principal,
nós perseguimos a cura, isso já é histórico. Há mais de 100 anos, os endocrinologistas perseguiam a cura. A cirurgia, o advento da insulina veio em busca de uma cura, e isso foi feito não por um endocrinologista, nem por um cardiologista, isso foi feito por um médico que era um ortopedista, mostrando que diversos médicos, diversas especialidades podem trabalhar juntas no cuidado desses pacientes. O objetivo da cirurgia metabólica é trazer um aliado a mais, é dar um empurrão para aquele paciente que não está conseguindo controlar sua doença. Esse é o número de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil entre 2011 e 2018. Nós temos hoje mais ou menos 64 mil cirurgias realizadas por ano. Acabamos de ver que houve um crescimento, isso aí eu cumprimento aqui o Ministério da Saúde. Nós tivemos no começo do ano com o ministro Luiz Henrique Mandetta, e ele tem se mostrado extremamente sensível para trabalhar junto com a população e com a sociedade para implementar os números que hoje ainda são muito ruins. 11 mil cirurgias por ano é um número muito ruim, mas isso vem crescendo, a gente precisa trabalhar para aumentar mais essa cobertura. E a maioria é do sistema de saúde suplementar, que é quem cobre cerca de 25% da população, mas compõe 80% do portfólio das cirurgias realizadas no Brasil. Nós operamos apenas 0,47% das pessoas. Não estamos querendo operar 100%, nem menos 10%, mas melhorar um pouquinho o acesso. O Conselho Federal de Medicina, com a participação do Dr. Ricardo Cohen aqui, tem um papel decisivo há 2 anos, trazendo a discussão da cirurgia metabólica, trazendo uma regulamentação dessa cirurgia que hoje é plenamente acessível. E nós pleiteamos esse ano que isso, pelo menos no momento inicial, seja acessível para todas as pessoas do sistema de saúde suplementar e não somente para aqueles que podem pagar. O que nós buscamos é democratizar o acesso à cirurgia bariátrica e democratizar uma ferramenta potente para o tratamento de diabetes. Esses são os principais passos históricos da cirurgia metabólica, onde em 2007, aqui com o meu vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica aqui presente, o então presidente à época, incluiu o M de metabólica, era só bariátrica, viramos metabólica, para concluir isso, o presidente já terminando. Em 2017, a regulamentação no Conselho Federal de Medicina. Em 2019, essa é a nossa submissão à Agência Nacional de Saúde, onde nós apresentamos um estudo de custo-efetividade, impacto orçamentário, revisão sistemática de dados, etc. Enfim, eu concluo aqui. 2 minutos. Tá, eu concluo aqui, senhor presidente, mostrando que eu venho aqui não apenas como médico, não apenas como representante da sociedade, mas eu tenho na minha história de vida pessoal, uma avó diabética, 6 tios de um lado, 5 tios do outro, e uma infinidade de familiares. Essas 7 setas vermelhas são os meus irmãos de nascimento, os meus irmãos por casamento, que foram submetidos à cirurgia metabólica. Eu sou um exemplo disso hoje e quero que todos tenham a ideia. É hora de colocar a sociedade brasileira na frente. O Ministério da Saúde, por último, eu vou passar pela ordem então do doutor Ricardo. Na sequência, falamos do doutor Teófilo, a gente faz uma alternativa, depois o doutor Gil. Pode ser? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mostrando por que a cirurgia metabólica deve fazer parte do nosso arsenal terapêutico para tratar diabéticos que não estão compensados pelo melhor tratamento clínico. Eu gostaria de mostrar uma comparação do que é diabetes junto com outras doenças crônicas e progressivas, como doença de Parkinson e HIV ou AIDS-Sida em português. Vejam o número de obesos e diabéticos que nós temos no nosso país. Vejam o número de pacientes que têm obesidade leve. Pelo menos 5, 6 vezes as 2 doenças juntas. Veja aqueles que eu resolvi chamar de realmente graves, que são aqueles que têm a pressão alta descontrolada, o colesterol descontrolado, a glicemia descontrolada. É o triplo das 2 juntas. E aqueles que são muito grandes, portadores de superobesidade, maior que ambas as doenças também. Quantos tratam com remédios e quantos são operados?
Na realidade, nós temos um descompasso de equilíbrio entre doenças crônicas e progressivas muito prevalentes contra outras doenças muito importantes, porém muito menos prevalentes do que o binômio obesidade e diabetes. O Marcos mostrou aqui a incidência de diabetes no nosso país é crescente. Interessante que aumenta o número de diabéticos, de portadores de diabetes, porém não aumenta o número de obesos. Portanto, diabetes é uma doença crônica e progressiva com um caráter individual próprio da doença e, acompanhando o mundo inteiro, infelizmente, a maioria dos pacientes não tem controle da glicemia adequado. E se gasta muito com complicações do diabetes no Brasil. Em 2017, senhores e senhoras, 1,1% do PIB brasileiro foi gasto com diabetes. 8 milhões de reais por hora gastos com complicações de diabetes. 53 mil reais por hora com internações hospitalares de diversas razões relacionadas ao diabetes. Portanto, além de ser uma doença crônica, progressiva e grave, ela é uma doença muito cara para termos o resultado de pouco controle. Agora, o tratamento clínico melhora, obviamente sim, mudanças de estilo de vida pode colaborar, obviamente sim, porém temos que ter uma opção para aqueles pacientes que não têm resposta adequada. E as indicações são diferentes de cirurgia para perder peso e cirurgia para controlar o diabetes. Nós temos a aspirina, que numa dose de 500 mg, ela é um anti-inflamatório, um analgésico. E numa dose menor ela afina o sangue. Então é a mesma aspirina que tem indicações diferentes, com resultados diferentes. Então a gente tem que pensar que são diferentes. Cirurgia metabólica independe do peso do indivíduo. O peso é como a febre numa pneumonia. Se não tratarmos a pneumonia, a febre é um sinal que está junto. Não é a causa nem o efeito. O peso é a mesma coisa. Então, independente do peso, qualquer intervenção que eu possa fazer sobre o tubo digestivo, que controle o diabetes, por diversos mecanismos que não vem ao caso, obviamente, aqui, se chama cirurgia metabólica. Nosso objetivo é tratar diabetes, que é fazer o que o Marcos muito bem mostrou, fazer cardiologia preventiva, é evitar mortalidade cardiovascular. Então nós temos uma oportunidade aqui. 12 estudos de nível de evidência muito forte, para quem não é da área, que tivesse um interesse, põe em qualquer buscador no Google, número de doenças que tem tanta evidência, nível 1, que a gente chama, que tem muito impacto publicado em diversas revistas do mundo, e de grupos do mundo inteiro, é multinacional. E um dos medos que se poderia ter é que as cirurgias não são seguras. Então talvez a emenda, o centro da doença não seja seguro. São muito seguras. Veja que interessante, a cirurgia metabólica aqui, 3,4% de complicações em doentes diabéticos. Se a gente comparar com a cirurgia coronariana, que é uma revascularização pode ser consequência de diabetes não controlado, a mortalidade é mais do que, as complicações são mais do que 10 vezes uma operação metabólica. E se eu ter mortalidade, diabetes no Brasil tem um índice de mortalidade aproximadamente de 11% ao ano. E eu mostro aqui um gráfico onde cirurgia coronariana, vascular, nós estamos lá embaixo em termos de mortalidade, em centros bem preparados pelo Brasil inteiro, muito próximo à retirada de um apêndice, muito próximo à retirada do útero por laparoscopia e uma prótese de joelho. Então a cirurgia tem poucas complicações e a cirurgia metabólica tem pequeno índice de mortalidade. Então sabemos que ela funciona, ela é segura e previne complicações dos rins, retina e das amputações por neuropatia. Aqui é um resumo do que o Marcos apresentou, são 27 estudos que comprovaram que fazemos cardiologia preventiva, isto é, diminui-se a mortalidade por derrames, infartos e insuficiência cardíaca após a cirurgia metabólica. E os números não são desprezíveis, a redução de risco é muito grande, de 5 a 10 vezes quando comparado àqueles doentes não tratados por cirurgia. Vou pular esse estudo. E todos esses dados que estão aqui resumidos, eles vieram ao Conselho Federal de Medicina aceitar as indicações para a cirurgia metabólica naqueles pacientes não controlados com o melhor tratamento clínico, desde que seguissem alguns critérios de indicação, obviamente. E o que interessa? Resultados muito seguros. Prevenimos transplantes renais, prevenimos cegueiras, prevenimos amputações. Temos que prevenir também esse custo exagerado que a doença diabetes tem. Então vamos para as evidências econômicas e modelos de custo de efetividade com dados nacionais. Existe um índice chamado
que está RCEI, ICER em inglês, que é uma razão de custo efetivado incremental, significa o seguinte: quanto mais tempo passa um doente com sobrevida sem complicações devido à doença, mais barata é esta cirurgia. As entidades mundiais de regulamentação, inglesa NICE, por exemplo, FDA nos Estados Unidos, Comunidade Europeia, australianos, consideram que o índice incremental de economia que seja menor do que 3 vezes o PIB per capita, não tenho tempo de explicar exatamente a matemática disso, são aceitos como tratamentos com custo e efetividade. Cirurgia metabólica é menor do que 1 vez o PIB per capita. Portanto, não é à toa que o CFM inglês, que chama-se NICE, desde 2012 tem a cirurgia metabólica num sistema muito parecido com o nosso aqui, de acesso universal à saúde, tem a cirurgia metabólica como indicada no seu rol de tratamentos por diabetes não controlado. E o impacto orçamentário de um AVC, de um derrame, no Brasil é de 450 milhões de dólares por ano, dólares americanos não internacionais. O custo do tratamento de um infarto é de 4 bilhões de dólares por ano. E o custo incremental que teríamos com indicações corretas de cirurgia metabólica em nosso país não é mais do que 290 milhões de reais. Então não há comparação de uma efetiva terapia com bons resultados, segura, e ainda mais nós podemos prevenir ou reduzir aqueles custos que giram de 450 a 4 bilhões de dólares por ano de complicações relacionadas ao diabetes. Fizemos um estudo baseado em pacientes do SUS, onde nós mostramos que quanto mais se adia a indicação cirúrgica para aqueles que mais necessitam, maior a mortalidade na espera, maiores as complicações na espera, e o sistema público gasta muito mais dinheiro. Então, a gente tem um caminho aberto com dados sólidos de nosso país, onde podemos ter uma opção terapêutica muito eficaz e que pode economizar dinheiro tanto para o sistema público quanto para o sistema privado de saúde. A gente escuta com muita frequência: a cirurgia bariátrica e metabólica é banalizada, se opera muito. Meus amigos, nós operamos 0,96% dos pacientes diabéticos em nosso país que tem indicação. Esse cálculo vem de um consenso mundial feito em abril em Nova York, onde nós, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica Americana, são 54 instituições, sociedades que lidam com o assunto, calculamos que nós operamos 1% daqueles pacientes que eventualmente possam se beneficiar. E não tenho dúvidas que se beneficiaria. Então, onde está a analisação de 1%? Vamos comparar com prótese de quadril em nosso país. Então já sabemos que 0,96% dos pacientes elegíveis são operados. Cirurgia de quadril, prótese de quadril, 15% da população é operada no Brasil. 15%. Prótese de quadril melhora a qualidade de vida. Diabetes e obesidade aumentam o índice de mortalidade. Então nós temos que prevenir mortalidade. Só que a prótese de quadril tem 24 vezes a penetração da cirurgia metabólica. É aceitável? Não. Não é, porque nós temos uma grande opção que está sendo deixada de lado. Imaginem só, no Outubro Rosa e no Novembro Azul, nós vamos dizer o seguinte: temos ótimas terapias cirúrgicas, quimio e radioterapia para câncer de mama e para portadores de câncer de próstata, mas só vou operar 1%. Deixa o resto para lá. Isso é inaceitável, ética, filosófica e medicamente. Então eu acho que a gente não pode deixar isso acontecer. Outubro Rosa, imagine saindo nas ruas de Brasília, em São Paulo, minha cidade, só vamos operar 1% porque achamos que é interessante 1%, porque mastectomias para câncer de mama estão muito banalizadas. Duvido que nós não estaríamos, nós médicos, presos provavelmente por deixar de tratar pacientes elegíveis. Então a gente precisa acordar para o mundo real que nós temos uma opção quando os remédios não funcionam, segura, eficaz e melhora a quantidade e qualidade de vida dos nossos pacientes. Muito obrigado. Obrigado. Passo a tiro a palavra do Dr. Teófilo, representando a ANS. E já informo que a ANS está convidada e confirmada para o dia 23 de outubro, às 9h30,
Na Comissão de Seguridade Social e Família, eu sei que não está convidado, mas eu já confirmei por aqui, avisa ao presidente que ele venha, por favor. A Comissão de Seguridade Social e Família para, entre 9h30 e 10h30, fazer o debate sobre a questão nossa da saúde suplementar. Informo a todos que a gente já recebeu 6 ministros de Estado na comissão, nesse horário de 9h30 às 10h30, um horário que a gente recebemos a Anvisa, recebemos todos e com certeza receberemos muito bem a Agência Nacional de Saúde, dia 23 de outubro, que já estava pré-agendado com ele há 6 meses. E agora eu já confirmei, não se preocupe não, tinha confirmado. Tá bom? Ok, confirmado dia 23, registra a presença da minha líder, presidente da Frente Parlamentar de Saúde, a deputada Carmen Emília Gonçalves Zanotto, presidente da Subcomissão de Saúde desta casa. Passa a palavra ao Dr. Teófilo, já dizendo que o presidente de Vossa Excelência estará aqui, com Vossa Excelência com certeza, no dia 23 de outubro, da 9h30 às 10h30, debatendo também esse tema e tantos outros que já vamos tratar. Com certeza será um prazer. Excelentíssimo senhor deputado Antônio Brito, presidente dessa comissão, em nome da ANS e da diretoria, agradecer esse convite. É um prazer estar aqui discutindo esse tema tão importante. Senhores membros da mesa, excelentíssimos senhores deputados presentes, senhoras e senhores. Bom, a ANS, né, então, meu nome é Teófilo Rodrigues, eu sou gerente de assistência à saúde, que é a gerência que cuida do rol de procedimentos da ANS. Nós estamos dentro da diretoria de normas de habilitação de produtos. Eu passo aqui, né? A missão da ANS é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular os operadores setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Em números, para saber do que estamos falando, né? A saúde suplementar, nós temos 47 milhões de beneficiários. Ali, da segmentação de bancos individuais, coletivos, são 733 operadores médicos hospitalares com beneficiários e 17.800 planos de assistência. Aqui a evolução dos beneficiários da saúde suplementar desde 2000, né? Houve, aqui no vermelho, então nós temos a evolução, houve um pico de 50 milhões mais ou menos em 2014 e atualmente 47 milhões de beneficiários. A linha inferior são planos exclusivamente odontológicos. Então, a saúde suplementar, né, o avanço tecnológico, ele tem alterado o curso das doenças no país, no mundo. Né? Aqui nesse gráfico à direita, nesse quadro à direita, a gente mostra no Brasil os grupos etários, a primeira faixa amarela em cima, mostrando como vem aumentando a faixa etária da população, a faixa etária mais avançada, acima de 65 anos, e como vem comprimindo um pouco as faixas tanto de jovens, até 14 anos, como de 15 a 64. Então, isso tem um impacto na saúde como um todo. Aqui embaixo falamos sobre o impacto intergeracional, onde os jovens contribuem, né, para o mais idoso, e o impacto que isso, o quadro de cima, tem nesse impacto intergeracional, onde eu tenho uma diminuição da faixa contribuinte e um aumento da faixa que mais consome, da faixa mais idosa. Ali naquele quadro à esquerda, eu mostro aqui um aumento da obesidade, e vocês acreditem, não dá para ler, mas aquele segundo barra ali, aquelas barras, representam em vermelho como aumentou 15% o número de pacientes com sobrepeso. E aqui um aumento de 39% em obesidade. Muito do que o Dr. Ricardo e o Dr. Marcos mencionaram que vem ocorrendo na população. A saúde suplementar, isso aqui é um gráfico mostrando, um quadro mostrando os gastos, né? Isso em milhões. Então, em 2018, 216 milhões com consultas ambulatoriais, não dinheiro isso, em volume. Tá? Terapias, internações, 8 milhões de internações. Tá? Aqui à direita, o valor em dinheiro. Tá? O rol de procedimentos
de eventos da ANS. Então, o artigo 4º da Lei 9961, que criou a ANS, compete à ANS estabelecer o rol do procedimento, que é a cobertura mínima obrigatória que as operadoras têm que oferecer. Né? Evidente, as operadoras, e algumas oferecem, mais do que o rol, seja por contrato com o beneficiário, ou seja, algumas operadoras que têm seus estatutos oferecendo mais. Mas a cobertura mínima, o rol é o mínimo que qualquer operadora tem que oferecer. Isso é válido para os planos novos. Né? Os planos antigos valem o que estava no contrato. Planos novos são aqueles que foram assinados, contratos assinados depois da criação da lei. Isso em 99. Atualmente o rol ele está normatizado pela RN 428/2017. A RN 428 ela tem a resolução, o texto da resolução e 4 anexos. O anexo 1 da RN é a lista de procedimentos. O anexo 2, que a gente vai falar um pouco dele aqui, até por conta das apresentações, são as diretrizes de utilização. O que é diretriz de utilização? A gente chama de DUT. Né? A diretriz de utilização é assim, para determinados procedimentos, a cobertura ela só é obrigatória se preencher determinados critérios. Né? Então, na lista do anexo 1, eu tenho lá listado todos os procedimentos, e em alguns, em for olhar lá o anexo, está escrito na frente DUT, e aí tem a referência no anexo 2, qual a situação em que está coberto aquele procedimento. Então, o rol é a referência básica para a cobertura assistencial. O primeiro rol, ele aparece lá em 98, na Lei dos Planos de Saúde, com a Consul 10, e desde então ele vem sendo, a ANS vem atualizando o rol, e aqui o último, RN 428, que está em vigor. Nesse período aí, a ANS vem acrescentando, sempre atualizando o rol, utilizando sempre o critério, né, de evidência científica, de avaliação de tecnologia de saúde, e esse processo vem se aprimorando. Né? Sendo que no ano passado a gente fez uma aprimoração ainda maior nesse processo. Então, as diretrizes que a ANS utiliza para a atualização do rol a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, ações de promoção e prevenção, alinhamento com as políticas nacionais de saúde, a utilização dos princípios de avaliação de tecnologia de saúde, a saúde baseada em evidência e, o importante também, a manutenção do equilíbrio financeiro do setor. Desafios que a gente tem no processo de revisão do rol, que é o gerenciamento de conflitos de interesse, estabelecendo critérios de priorização. A gente tem um comitê, que é o COSAúde, que é um comitê formado pelos integrantes da Câmara de Saúde Suplementar, que tem nesse comitê os atores da saúde suplementar, o CFM, a MB, o Ministério da Saúde, enfim, que participam com a gente, na ANS, da construção desse processo de análise do rol. Os operadores também que estão aí dentro, enfim, todos os atores e os membros da Câmara de Saúde Suplementar. Foco no desfecho de saúde, no valor de saúde, né? Avaliações econômicas robustas. Então, são todos desafios desse processo de incorporação, de revisão do processo. Então, como garantir que o processo de atualização do rol ele atenda às necessidades dos pacientes, ele incorpore avanços tecnológicos que tragam benefícios à saúde dos beneficiários e que permita a sustentabilidade do setor. Então, a preocupação, né? A incorporação tem que ser racional, né? Baseada em evidências científicas. O uso da tecnologia tem que ser racional, e aí a gente fala aqui nas diretrizes de utilização, então eu vou utilizar aquele procedimento para quem realmente precisa, para quem realmente esse procedimento traz benefícios. Então, o ano passado, a gente construiu apesar de, como eu falei, o rol, desde 98 a gente vem atualizando o rol, utilizando todas as evidências científicas, enfim. O ano passado a gente resolveu colocar isso no papel através de uma norma, que é a RN 439, que normatiza todo esse processo do rol, como ele funciona, esse processo de atualização do rol de procedimentos da ANS. Então ele define claramente as etapas, os fluxos para a atualização
do processo do rol. Aqui é o cronograma do ciclo de atualização do rol atual. Então, ano passado a gente construiu a norma e esse ano, em dezembro de 2018, foi iniciado, aberto o processo, considerando essa norma nova. De fevereiro de 19 a maio de 19, a gente recebeu propostas de atualização no rol para esse processo de atualização, né? Fechou então 4 de maio. Fizemos o processo de elegibilidade, ou seja, pegamos aquelas contribuições todas e analisamos se elas preenchiam os critérios estabelecidos na RN 439. Atualmente, esse processo já encerrou, a gente já está publicado dessas contribuições que recebemos, quais foram consideradas elegíveis para continuar no processo. Atualmente estamos no processo de análise técnica, esse processo vai até janeiro de 2020. Essas análises técnicas são feitas não só pelos técnicos da ANS, mas também a ANS contratou estudos com universidades para analisar essas propostas técnicas. É um processo muito complexo, bastante complexo, que tem movimentado a academia com esse processo de análise. Então, em janeiro, teremos o fim desse processo de análise. A gente entra na área de recomendação, ou seja, dessa análise, a área técnica da ANS, que é a minha gerência. Vamos ver o que foi analisado, o que está adequado, né, o que atende às necessidades. Vamos apresentar isso à diretoria colegiada, porque no fim das contas, quem decide sobre o rol é a diretoria colegiada da ANS. A área técnica apenas faz recomendações de acordo com as análises. Aprovada essa recomendação, isso vai para a consulta pública, onde toda a sociedade poderá contribuir nesse processo. Analisada a consulta pública, a gente representa para a diretoria colegiada o resultado de todo esse processo e a colegiada aprovando faz a parte burocrática ali, de análise da procuradoria, enfim, para publicarmos provavelmente em torno de outubro de 2020 a nova RN com os anexos e entrando em vigor em janeiro de 21. Esse processo. Então, lá, como eu falei na RN 439, ela tinha esses critérios de elegibilidade para a proposta, sendo que uma coisa, dando destaque, que as propostas tinham que ter uma avaliação econômica, tinha que haver uma análise de impacto orçamentário, tinha que ter um parecer técnico-científico, ou seja, fazer uma coisa muito grande e profissional, que atenda aos rigores da ciência. Né? E assim foi feito e a gente recebeu bastante contribuições. Então, aqui à direita, lá não dá para ler, não importa aqui esse quadro, nas contribuições, nós recebemos 1.137 contribuições, dessas 285 relacionadas com medicamentos, 671 relacionadas com procedimentos e 181 relacionadas com alterações de termo descritivo. Passada aquela proposta lá, aquela primeira peneira, né? A gente entrou na etapa de elegibilidade, então daquelas 285 propostas de medicamentos, a gente filtrou 116 propostas elegíveis de medicamentos, e aqui tem ali 54 unidades de análise, porque eventualmente alguns procedimentos, alguns medicamentos, eles vieram com mais de uma fonte, seja uma sociedade médica, seja uma indústria, seja uma enfim. E aí a gente agrupa esses itens para fazer a análise. No caso de procedimentos, 671 foram apresentados, 74 propostas elegíveis. Né? E aí, no tema que temos no rol, né, da obesidade, para tratar da obesidade, consulta e acompanhamento profissional, consultas médicas ilimitadas, não há limite para consultas médicas, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, exames laboratoriais, tudo isso tem no rol. Tratamentos cirúrgicos, a gente tem no rol atualmente, colocação de banda gástrica por vídeo, a gastroplastia e a dermopectomia para aqueles pacientes que fizeram o tratamento da obesidade e que tem uma indicação de se fazer uma cirurgia plástica. Então, aí está a DUT, isso aí é uma diretriz de utilização. Então, aquele procedimento, colocação de banda gástrica por via laboratorial ou por via laboratória, ele está lá na lista do rol como um procedimento de cobertura obrigatória.
mas ele tem um adulto, ou seja, ele é obrigatório, atendido àqueles critérios. Né? Ali são 2 grupos de critérios. Ele atendendo a um critério do grupo 1, ele está apto, ele está de cobertura obrigatória. Se incluir um critério do grupo 2, não tem. Então, esse aí é para esse procedimento. Aqui a gastroplastia, mesma coisa, o procedimento de gastroplastia, também ele tem a diretriz de utilização. A dermopectomia também tem diretriz de utilização, é para esse paciente, não é dermopectomia estética para todo paciente, que tem que ser obrigatório, mas o paciente que atenda essa condição. Né? Consulta do psicólogo, consulta com nutricionista, diretriz, né? E aí no hall, nesse processo do hall, nós recebemos as contribuições, e essas 2 contribuições, né, que foi até mencionado sobre esse tema aqui, elas passaram com procedimentos elegíveis, ou seja, alteraram, atenderam as diretrizes da 439. Ou seja, esses 2 processos, esses 2 procedimentos propostos, o balão intragástrico, para a redução do peso de pacientes adultos com IMC maior que igual a 35, e a gastroplastia, aqui incluindo a cirurgia metabólica. Esses 2 itens eles estão em análise técnica, eles estão prosseguindo no processo para avaliar toda a documentação que foi mandada, análise de impacto econômico, para esse teste científico e tudo mais. Então ele atendeu o pré-requisito lá e está aí. Como o Dr. Marcos falou, né, na saúde suplementar, nós fizemos em 2018 49 mil cirurgias, ou seja, 80% da cirurgia bariátrica realizada no país na saúde suplementar. Aqui a agência, né, nossa área de promoção e prevenção de saúde, a gente tem a preocupação não só de fazer o hall e botar coisas no hall, mas também inclusive estimular a operadora que ela seja gestora da saúde do beneficiário. Então aqui nós temos uma população de beneficiários e o radar da operadora está muito focado no centro ali, que é no obeso mórbido, no AVC. A gente tenta estimular a operadora que ela tem que se preocupar com essas pessoas da periferia, porque esses jovens aqui que estarão lá no centro daqui a pouco. Então, programas de prevenção da obesidade, enfim, é isso que a gente está incentivando a operadora. No caso da obesidade, a gente tem 866 programas, essas operadoras, tem 866 programas, atingindo atualmente um total de beneficiários de 1.200.000. Então, cuidar, é preciso fazer vínculos para as pessoas, observar, acolher, tocar e escutar. É preciso cuidar para além das atividades. Os pacientes precisam mais de medicamentos e procedimentos. Ou seja, a gente tem a preocupação também com esse olhar da operadora. Muito obrigado. A intervenção nós estamos em ordem do dia, pode ser que já sair se precisar, pode interromper também. Dr. Luizinho, para quem não conhece, é o nosso presidente do grupo de trabalho que trata a tabela SUS e também é uma das grandes referências do país. E a Carmen é a nossa presidente da subcomissão de saúde e da frente parlamentar de saúde, que é a maior frente, a frente mãe de todas as frentes parlamentares da área da saúde aqui na é a maior referência que nós temos aqui, Carmen. E aqui estamos discutindo a questão da cirurgia bariátrica para quem tem IMC de 30 a 35 por morbidade de diabetes. Passa a palavra ao Dr. James Câmara e finalizando o Ministério da Saúde. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estou representando o Conselho Federal de Medicina. A regulamentação da cirurgia bariátrica começou em 2005, já estabelecendo os critérios de início do tratamento da obesidade. E conforme a evolução dessa cirurgia, o CFM também foi progredindo. Em 2010 teve alteração da resolução, em 2015 e chegando em 2017. Lá em 2005, ela estabelecia os critérios definidos para o procedimento de gastroplastia. Então, eu vou abordar só a parte da indicação que o Conselho recebeu subsídios das sociedades
discussões nas câmaras técnicas para chegar a esta resolução. Então vamos lá. Em 2005 foi criado essa resolução em que definia que como índice de massa corpórea acima de 40, IMC de 35 a 40 com comorbidades, como hipertensão, diabetes, dislipidemia e outras, a idade de 18 e idosos e jovens de 16 a 18 poderiam ser operados. E uma obesidade estável de pelo menos 5 anos. E aí, pelo menos 2 anos de tratamento clínico não eficaz, as drogas ilícitas e o homoalcoolismo, ausência de quadros psicóticos, a compreensão da família era muito importante nisso daí, e o acompanhamento, evidente, de uma equipe multidisciplinar. O risco devia ser compatível com o próprio, e aqui que é importante, a definição de uma equipe capacitada no pré, trans e pós-operatório. E a orientação de ter um hospital referenciado com garantia de sucesso para o atendimento desse tipo de paciente, que é um paciente bastante grave. Então, os procedimentos aceitos naquela época: balão intagastro, gastroplastia vertical com bandas, cirurgia de beijo, gastroplastia a banda ajustável, as cirurgias desabsortivas de pane, bypass, jejunal. Os procedimentos aceitos das cirurgias mistas: FOB, Capella, Whitgrove e Clark. E as mistas de Scopinaro, com componente misto e desabsortivo, Scopinaro e Dodenal Suite. Então, isso fazia parte da primeira resolução do Conselho Federal de Medicina. E foi evoluindo a cirurgia também. E o Conselho sempre aberto às reivindicações, às solicitações, às discussões das sociedades envolvidas. E em 2010, surgem novos procedimentos já na evolução do tratamento da obesidade. E vem a gastrectomia vertical, que entra no arsenal de tratamento da obesidade, que funciona como uma restrição gástrica, ela é puramente restritiva, com remoção de 70% a 80% do estômago e assim por diante. E como os demais procedimentos cirúrgicos devem ser realizados por equipes bem treinadas e habilitação específica para o quadro assim proposto. Já em 2015, vem outra solicitação do acréscimo de novas situações em relação ao tratamento da obesidade, que nesse interim ele não parou de crescer e sendo de muita importância a atualização das resoluções do Conselho. Volto a ressaltar que a participação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e das outras sociedades afins foi de muita valia para o Conselho chegar sempre de um bom senso dessas resoluções. Então, em 2015, essa resolução passa a valer e, como já foi dito aqui, para o IMC de 35 a 40, ficando bem definido quais eram as doenças que poderiam participar dessas indicações. E surgiu a gastrectomia vertical, isso daí em 2015. Tá? Não vou entrar no técnico, que já foi bastante abordado. E a resolução, basicamente, instituiu que o IMC de 35 e comorbidades estariam esse rol, essa gama de outras patologias associadas a esse paciente com 35 de massa, que poderia ser submetido. Os outros critérios permanecem lá de 2005. E por fim, a que mais discussão teve, com a participação da sociedade, das outras, é a cirurgia metabólica, que nós chegamos em 2017 num consenso de que poderia ser utilizado para o paciente portador de diabetes tipo 2
e o IMC de 30 a 35. Eu gostaria que prestasse atenção que essa resolução ela é bem amarrada para o procedimento. Então, a indicação da cirurgia não é ele ser diabético e ter o ponto, ele tem que ter os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal. Principalmente a obrigatoriedade de 2 especialistas de endocrinologista, atestando que ele tem condição e que não tem mais sucesso com os tratamentos por via oral, os antidiabéticos e os injetáveis no estilo de vida. Isso daqui é uma coisa bastante importante. E o IMC ficou de 30 a 35, idade mínima, vocês veem que a situação é bastante diferente. Idade mínima de 30 e máxima de 70, diabetes mellitus tipo 2, com menos de 10 anos de história de doença, a refratariedade do tratamento clínico, com controle, exercício e tudo, né? Pacientes que não tenham contraindicação para o procedimento proposto e quais foram os procedimentos elegíveis nessa resolução. Chegou-se a um consenso que a derivação gastrointestinal em YPS seria a primeira escolha para os pacientes não controlados clinicamente entre 30 e 35. E em segunda opção, a alternativa seria a gastrectomia vertical, que é a outra indicação, desde que não tivesse condição de realizar a gastroplastia em Y de Roux. Aqui é a outra situação que o Conselho aborda. Nenhuma outra técnica poderia ser utilizada nessa situação, baseada nessa resolução. Os outros procedimentos que existem, mas ainda em estudos, seria experimental. Tá? Então fica aqui a nossa participação, alertando que a resolução é basicamente para proteger o tipo de indicação e não ter uma indicação indiscriminada, como o Dr. Ricardo e o Dr. Marcos Leão já abordou aqui. Muito obrigado. Agradecendo ao Dr. James, passo a palavra antes de finalizar para o Dr. Márcio. Acabei de receber confirmação da Agência Nacional de Saúde de que o nosso presidente Leandro estará aqui no dia 30 de outubro, às 9h30, na Comissão de Seguridade Social e Família. Portanto, a primeira vez esse ano, aí nessa legislatura, que a ANS vem em peso naquele horário, cabe conhece bem o horário que é, e é importante que essas demandas que estão sendo tratadas hoje terão reflexo naturalmente nas perguntas dos deputados que aqui compareceram e outros tantos temas, projetos de lei, PDLs que estão em curso na Comissão de Seguridade. São importantes a presença do diretor-presidente da agência para que possa tratar da saúde suplementar. Então, agradeço a ANS e este horário de 9h30 às 10h30, dia 30 de outubro, está confirmado a saúde suplementar como tema do nosso debate na comissão. Muito obrigado. Passo a palavra para finalizar ao Dr. Márcio A. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Márcio Raro, eu faço parte da coordenação de atenção especializada do Ministério da Saúde. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a comissão e ao nosso deputado. E como o Dr. Ricardo, o Dr. Marcos e o Dr. Teófilo já explanaram e exauriram o assunto sobre a parte técnica sobre a obesidade, eu já vou direto para os atos normativos que estão vigentes pelo Ministério. As duas principais portarias são a 424 de 2013 e a 425 de 2013 também. A 424 redefine as diretrizes para uma organização de prevenção e do tratamento do sobrepeso e da obesidade como linha de cuidado prioritário da rede de atenção à saúde.
Aqui ele engloba a organização para o cuidado integral, a função da atenção básica, da parte hospitalar ambulatorial, e também explana a parte de indicações de contraindicações para a realização do procedimento. A indicação e outra indicação adulta, praticamente a mesma coisa que o Dr. Teófilo explanou. Em relação aos pacientes entre 16 e 18 anos, ela explicita que é necessário ter um Z-score acima de +4, refratariedade de tratamento clínico por 2 anos ou mais e anuência escrita por 2 endocrinologistas. Isso aí para pacientes entre 16 e 18 anos. E a portaria 425, ela estabelece um regulamento técnico. É mais a parte de credenciamento, de habilitação e a tabela de procedimentos que foram incorporadas na tabela SUS ou modificadas na tabela SUS. Atualmente elas estão incorporadas em 3 portarias de consolidação, que é a 2, a 3 e a 6. Aqui, esse slide e no próximo, constam os papéis de cada ponto de atenção que é normatizado pela 424. O componente aqui de atenção primária, que para nós é extremamente importante. A atenção especializada está trabalhando em conjunto com a atenção primária em saúde, porque um dos focos principais nossos é prevenção, promoção de saúde. E aqui também demonstra os componentes da atenção especializada no ambulatório, no hospital, e também prevê intercorrências e atendimentos em caso de urgência e de emergência. Aqui são os procedimentos que foram incorporados ou modificados na 425, todas elas, exceto a bariátrica por videolaparoscopia, que foi incluída no ano de 2017. Como cuidado integral, aqui prevê tanto acompanhamento pré, acompanhamento pós, o procedimento em si e também as técnicas reparadoras no pós-operatório. Carbolepectomia, abdominal, traqueal, pleural e de mão. Aqui no nosso mapa nós temos os hospitais atualmente habilitados para a realização de tratamento de alta complexidade em obesidade. No total são 85, a maior parte se concentra na região sul e na região sudeste. Nós temos 5 estados que, por momento, não dispõem de hospital habilitado para obesidade, que é o Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Piauí. Mas nós já temos um hospital em Manaus e um em Teresina que foram submetidos já à análise e já foram aprovados para serem habilitados na questão de mérito. Aqui são os números de produção de 2010 até 2018, no que concerne o número de procedimentos de cirurgia bariátrica. É uma política que anda se expandindo aos poucos, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. Houve um crescimento de 154% em 9 anos no número de procedimentos realizados pelo SUS. Aqui é o de plástica reparadora. Também apresenta uma curva de crescimento semelhante. Nos últimos 9 anos nós apresentamos
um aumento de 120% no número de plásticas após a bariátrica. E aqui o valor gasto no tratamento cirúrgico de pacientes com obesidade no SUS. Teve um aumento de 198% em 9 anos. Isso somente o gasto do procedimento em si, sem contar o gasto dos hospitalares e de prédio pós-operatório. Doutor Márcio, pode dizer para a gente qual foi o valor do último ano? 75 milhões, 13 mil reais, 433 reais. Aqui nós temos o número de bariátricas que foram realizadas no SUS por região. Dá para ver que a maior parte aqui é sul e sudeste, sendo que o Paraná tem 59% da produção do país inteiro. Sim. Me permite, para não passar e a tela está apresentando, nós tivemos uma audiência pública sobre diabetes no ano passado, importante, no plenário do Ministro Guimarães, e o assunto da questão da cirurgia bariátrica e metabólica veio da nossa pauta. E, naquele momento, inclusive, tinha um do Paraná. E me chama a atenção a dificuldade que Santa Catarina tem aqui no estado, de 402 pacientes, o Rio Grande do Sul, 440 pacientes, e no Paraná, 6.691. E, naquele momento, eu dividi com ele a angústia da fila de espera dos nossos pacientes em Santa Catarina para o acesso à cirurgia. Então, se a gente for olhar, do total, gente, das cirurgias realizadas no país, praticamente 50% no último ano, mais, foram feitas no estado do Paraná. Serviço bem organizado, com um grupo de profissionais comprometidos, né, doutor Marcos, que dão acesso à população. Então, a gente tem estados que não tem nenhum paciente que tem acesso, até por função de vazio assistencial, mas o Mato Grosso não tem vazio assistencial, e não aparece lá nenhum procedimento de SUS, não está na lista dos 5 estados. Então, a gente estava discutindo, doutor Márcio, quais são as dificuldades que os estados têm em garantir o acesso para esse procedimento, que ele vai muito além da estética. Hoje os especialistas estão recomendando por causa de diabetes, né? Em função da obesidade, os riscos do paciente com diabetes. Então, eu queria, se o senhor puder depois no finalzinho falar para a gente, mas eu não podia me furtar de deixar passar essa tela, essa transparência em relação aos números gritantes que nós temos no país. Brasileiros sendo tratados ou com acesso absolutamente diferenciado, conforme o estado e conforme a região. E aí aqui eu não quero acreditar que o Paraná tem problema de teto, que é um dos argumentos que a gente tem e a gente recebe da dificuldade de fazer, porque a bariátrica está no FAEC, então não é problema de teto, é problema de organização de serviços e da gente conseguir convencer quem está no serviço. Digo isso porque eu já fui gestora e a dificuldade que a gente tinha e continua tendo, porque a gente só olhar os números do nosso estado de Santa Catarina, é muito grande. O paciente entra para o serviço, faz acompanhamento da equipe multidisciplinar, mas se tu for olhar o número de cirurgias feitas por cada um dos 5 serviços credenciados, não dá uma, não dá 2, não dá 3 por mês. O meu hospital, que eu sou servidora pública de lá, hoje licenciada, Tereza Ramos, se o Ministério olhar, descredencia. Por outro lado, descredenciar é um acidente de percurso, porque a gente vai ainda ter mais dificuldade de acesso, mas não cumpre a meta do número de cirurgias necessárias. Então, a gente precisava, deputado Brito, o senhor que foi proponente dessa audiência pública, eu insisti para o doutor Marcos, as entidades que trabalham com os pacientes com diabetes, em especial diabéticos tipo 2, obesos com obesidade mórbida, têm essa preocupação da garantia do acesso. Não é problema de financiamento, porque é falante. Mas a gente tem que pegar um bom exemplo do Paraná
e saber como a gente pode multiplicar nos outros estados da federação, porque o Paraná sozinho fez mais de 50%. Então, a população que reside no Paraná, que precisa de uma cirurgia bariátrica, tem muitíssimo mais facilidades do que aqueles que residem nos estados que não têm serviço habilitado e nos estados que têm serviço habilitado e não conseguem garantir o acesso. Eu queria fazer esse pedido em seu nome, doutor Márcio, para que junto com a equipe toda do ministro Moreira a gente pudesse enfrentar este problema. E aí eu já quero fazer minha pergunta, estou me chamando lá para a Secretaria da Mulher, que a gente tem agora uma sobre a questão uma reunião da nossa bancada, que é a questão de como o Ministério está vendo a incorporação ou a garantia da cirurgia bariátrica para os pacientes com diabetes tipo 2 que têm indicação médica. Porque não é só uma questão de estética, a bariátrica é uma questão de salvar vidas, eu diria, presentemente. Porque vai muito além de ser um obeso. A clínica desse paciente é uma clínica toda ela comprometida e as dietas tradicionais, por mais que eles tenham muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, para quem é obeso mórbido, não dão resposta, e a alternativa é garantir esse procedimento pelo sistema público de saúde e pelos serviços privados, como aqui foram apresentados. Muito obrigado, nome deputada. Doutor Marcos. Ok. O Ministério ele apresenta um papel mais normatizador. Nós não executamos o serviço. Pela regionalização e divisão tripartite, que organiza as redes locais, que fazem os contratos e que organizam o acesso, são os gestores locais, são os secretários de saúde de estado e de municípios. Eles é que organizam a rede local, estruturam, credenciam e dão o acesso aos pacientes. Uma vez credenciado e solicitado uma habilitação, nós avaliamos na questão de mérito e habilitamos ou não. Ali, o mérito foi dos gestores locais, né? Nós simplesmente normatizamos e, do ponto de vista de verba, de teto, como foi dito, esse financiamento é via FAEC, ele é extra-teto. Então, essa não é uma limitação em si do SUS. E em relação à cirurgia para diabetes, o que nós temos na portaria são as indicações de gastroplastia para obesidade mórbida. É isso que nós temos. Lógico que em termos de cirurgia metabólica, na próxima revisão de portaria, nós estamos plenamente abertos a discutir isso, se necessário incorporar, desde que passe pelos órgãos legais, análise de efetividade, de custo, de impacto, segurança pela Conitex, estando aprovado. Qualquer medida que a gente possa usar para ajudar o nosso povo, nós vamos incorporar. Mais alguma coisa? Aqui já está acabando também. Em relação a algumas medidas que o Ministério está fazendo para sanar alguns problemas detectados, um deles foi uma implementação de um projeto de habilitação de técnica de vídeo em hospitais ali desabilitados, mas não são apenas os habilitados, aqueles que estão em vazio assistencial e querem ser habilitados, nós também incluímos nesse projeto. É um projeto em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que está em andamento, e que em breve nós vamos ver os resultados aí. O foco principal
esses hospitais são exatamente aqueles que estão em maior dificuldade, que é no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste. Até agora o feedback está sendo bom. Em breve vamos ver. E esse DT de sobrepeso e de obesidade ainda está em elaboração. Daqui 2 dias vai ter uma discussão na Politec sobre a incorporação do Orlistat e da sibutramina desse PCDT. Acho que é só isso, gente. Outros quer fazer outra palavra? Eu reforçar o pedido do Dr. Márcio para estudar e, dentro, claro, dos parâmetros que a gente conhece do sistema de saúde, a gente tentar discutir e implementar na portaria do sistema de saúde a questão da parasitologia metabólica, em especial dos pacientes com diabetes. Não precisa ser médico, acho que algumas coisas já avançaram que a gente pode, né, e essa é a beleza do SUS também, é a gente poder implementar as políticas públicas conforme a medicina vem avançando e a comprovação científica mostra que um tratamento pode ser mais eficaz que o outro, ou conforme o quadro clínico do paciente exige esse tipo de tratamento. E para nós, de tratamento, eu acho que vale a pena a gente se debruçar em cima desses números, aqui apresentados em especial pelo Ministério, que foram as partes daqui, mas que eu pude acompanhar, para que a gente possa dar uma ajustada nesses parâmetros. Que o Paraná continue produzindo, mas a portaria exige número de procedimentos. Se o Dr. Márcio for pegar os hospitais habilitados e seguir o rigor da portaria, verificando a produção, ele poderá dizer assim, eu tenho que desabilitar do total dos hospitais que nós temos, dos 85 no país, eu tenho que desabilitar 35. Só que isso é um prejuízo, em especial para a população, se desabilitar, porque não atingiu o número de procedimentos que estavam previstos na portaria. Por outro lado, uma recomendação àquela unidade habilitada, e digo que eu já fui secretária de Estado também, doutor Márcio, então eu sei que quando a gente leva um susto do Ministério da Saúde, olha, vocês não estão atingindo o risco da portaria, o ministro Mandetta agora está mandando assim, tu pede uma habilitação, ele manda dizer o que tem de teto estourado, mas se naquele serviço que você está pedindo habilitação, você não atingiu 100% do que está contratualizado, ele pergunta com quem tu vai repactuar os serviços para habilitar o outro. É claro que isso é necessário em função do limite orçamentário que nós estamos vivendo hoje. Então não dá para deixar recurso parado no teto de um município pleno ou de um estado, se aquele serviço não está sendo executado e o recurso foi para aquele serviço. Mas, independente do recurso, independente do teto, independente de estar cumprindo 100% da meta da habilitação, a gente tem ali um paciente, uma família, um cidadão que precisa do nosso procedimento. E o acesso à cirurgia bariátrica, eu diria, sem medo de errar, ainda é muito difícil. Muito difícil. É só a gente se debruçar nos dados e na realidade dos estados, em especial conversando com os pacientes, que muitas vezes desistem porque foram para a equipe multidisciplinar, foram fazer um acompanhamento e a sua cirurgia não acontece. E acabam abandonando o serviço e aí a gente precisa, sem sombra de dúvida, enquanto Comissão de Seguridade Social e Saúde, a gente até pensar um pouquinho qual seria, não é por texto legislativo, mas é como fazer com que a gente reduza essas disparidades entre os estados, mantendo aquilo que tem de bom e usando os estados que têm uma boa referência como parâmetro para os demais estados baseados na sua população. Obrigado, nome deputada Carmen Emília Bonfazanotto. Eu vou para as considerações finais, exatamente porque a derivação dessa audiência da-se-á em cima das contribuições que foram dadas pelos deputados que vieram. Por causa desse horário, a gente está nessa corrida hoje, nós estamos em ordem do dia, porque já conversas óbvias estão vindo e voltando, mas eu fico contente de poder dar consequência a essa reunião com a vinda da ANS, e sempre serão muito bem-vindos. A ANS, da outra vez que nós fomos,
o presidente e a Carmen também dirigia à frente, nós trouxemos 5 diretorias AIS, é isso? As 5 diretorias vieram presentes e foi muito frutífero o debate de ponto da saúde suplementar, e é assim que a gente quer, né? A Anvisa já também trouxe, também a Anvisa são 5 diretorias, a Anvisa trouxe os 5 diretores e tivemos um importante trabalho com o DIB, e foi importante para vários projetos de lei e debates como esse que estão ocorrendo agora e que são respaldados, evidente, na questão técnica da agência, mas como uma questão institucional, porque a agência vai ter que se funcionar. E esse dia, essas 9 minutos, será só sobre esse tema, evidente. A agência vai apresentar todo o seu portfólio, o que é que imagina, o que é que tem de pauta, e o Ministério da Saúde convidado, todos os demais que quiserem comparecer, será importante que a gente possa, vocês conhecem, nós estamos na comissão toda hora, e ver como a gente trata esse espaço, que é um espaço muito nobre. Amanhã, por exemplo, estaremos recebendo 9 secretários de Estado do chamado Consórcio Nordeste para tratar do México no Brasil. E é algo que vai ser importante, com a representação do secretário do Maranhão, a pedido do presidente, do ex-ministro Alexandre Padilha, sempre há um proponente, e amanhã vão estar os 9 secretários do Consórcio Nordeste para tratar do que o Nordeste imagina do México no Brasil, e a gente abre sempre o espaço, eu acho que é assim que a gente vai construindo o processo. Então eu passo, finalizando com quem começou, que é o Dr. Marcos Leão, eu passo para o Ministério da Saúde, para o minuto das suas considerações finais, para que a gente possa concluir a audiência pública, está gravada. Há uma pergunta do E-Democracia, eu depois passo para os demais membros da mesa, para que a gente possa concluir. Então, Márcio. Eu só quero novamente agradecer a presença de todos, a oportunidade de estar aqui. A oportunidade de explicar que essa política de obesidade mórbida, de sobrepeso, ela, apesar de todas as dificuldades, o número ainda não é o suficiente, mas nós observamos um crescente aumento persistente ali com o passar dos anos em relação a essa política. E também a oportunidade de explanar aqui sobre as medidas como o PROAD, o PSDB, que estão sendo elaborados para verificar se a gente consegue atender melhor o nosso público. Obrigado, doutor Márcio. Passo a palavra ao doutor James. De representar o Conselho e dizer que o Conselho está sempre alerta às alterações e buscando sempre a segurança do paciente. Muito obrigado. Obrigado, doutor James. Doutor Teófilo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. E muito boa mesa, discussões de alto nível. E a ANS está lá fazendo o seu trabalho, contribuindo na saúde do país. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado pelo convite, e nós queremos mudar as coisas no país. Permitir o acesso, não somos responsáveis pelo projeto PROAD, que o Dr. Márcio acaba de mencionar. Temos participação no PCDB de obesidade também, e nós gostaríamos muito de que isso avançasse tanto na saúde suplementar da ANS quanto para a Conitec, a população e tecnologia, porque nós temos, sem dúvida, dados científicos e econômicos que provam a viabilidade do tratamento cirúrgico para quem precisa. Eu só agradecer e fazer uma referência importante à questão do PROAD, dos 5 hospitais que nós temos no Brasil, da área da filantropia, e gostaria que tivessem mais apresentações como essa, até porque há um amplo debate sobre o PROAD, e se há dados tão importantes, eu tenho me posicionado, me posicionei na semana retrasada na Fiesp, me posicionei na comissão, de que eu sou defensor, sempre posicionei com as nossas amigas, tanto Dulce quanto Flávia, que estão aqui presentes, seja na ANAP, seja na FBH, seja na CNS, na CMB, as confederações do setor hospitalar brasileiro, de que eu entendo que se há qualquer dúvida sobre o PROAD, que a gente sente para tratar o PROAD, mas não acabe o PROAD, porque senão nós estaremos criando um problema sem sobremaneira para hospitais importantes, e dados como esse que foram trazidos aqui. Se não são esses todos os dados que o governo necessita, vão ser todos os dados que o governo necessitar no debate com os 5 hospitais de excelência do país. E o setor saúde não irá, e aí sobre a liderança das entidades que se apresentaram nesse espaço de 9h30 às 10h30, 2 semanas, não é isso? Os
as 4 entidades, o setor saúde não irá ou buscará não perder absolutamente nenhum hospital, seja ele Oswaldo Cruz, seja ele Santa Casa de Juiz de Fora, seja ele Santa Casa Santo Amaro, na Bahia. Então, qualquer hospital é um hospital filantrópico, qualquer hospital privado ou não, né, o filantrópico, ele estará dentro da linha de atuação do setor hospitalar brasileiro. Então, eu queria fazer essa referência da importância dos dados que foram apresentados, do elogio do Ministério da Saúde à PROAD, que é aqui registrado na questão variável. Bem, doutor Marcos Leão. Gostaria de encerrar aqui a minha participação, agradecendo bastante ao deputado Antônio Brito, que, como eu disse, tem sempre se manifestado a favor da implementação e da democratização da cirurgia bariátrica para as pessoas com obesidade e diabetes. A deputada Carmen Zanotto, que infelizmente não está aqui mais, mas vai saber que tem sido também uma grande incentivadora, apoiadora e quem tem feito esse papel de cobrar um incremento. Eu acredito que os números que se refletem hoje no resto do país são muito fruto da remuneração bastante deficitária que existe hoje para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde remunera muito pouco essas instituições públicas e fica inviável. O que o Paraná faz é um milagre, conseguir fazer aquela coisa, aquela produção tão grande. Eu acho que entendi, aprender um pouquinho com eles e haver um pouco no Ministério, uma boa vontade para incrementar um pouco esses valores e expandir isso. Agradeço a todos, a agência, que acho que com a apresentação aqui já passa a ter mais uma visão do papel que nós temos com a cirurgia metabólica para oferecer longevidade e qualidade de vida para os diabéticos. Obrigado a todos. Agradecendo ao doutor Marcos Leão, doutor Teófilo, doutor James, doutor Márcio, doutor Ricardo, agradecendo a todos que acompanharam essa audiência pública. O Marcos me perguntou se eu presidia as audiências públicas. Não, eu só presido as audiências públicas, sou autor e as que eu considero fundamentais, porque nossos colegas todos têm o mesmo protagonismo que o presidente. E não é fácil presidir uma comissão desse porte. Então, essa é a segunda audiência que eu presido esse ano. E eu fico contente de voltar, porque fica uma demanda grande, tem relatoria, tem distribuição de projeto de lei, é uma demanda grande a Comissão de Seguridade, então eu fico muito feliz de ser autor desta audiência pública, que debate um tema que é muito importante, até porque, agora eu perguntei aqui a Marcos, no finalzinho, perguntando a ele se o IMC de 27, deu 27,4, por isso que eu estava olhando na calculadora, esse meu Deus, será que eu vou ter que... Esse não, 27 está ótimo, é o meu hoje, então estou bem de serviço. Mas para quem já, portanto, foi obeso, eu já cheguei a pesar 140 quilos e era a média que eu funcionava, com todas as comorbidades necessárias e declaradas aqui. Chega um momento na vida que a gente precisa tomar uma decisão. E a decisão na vida é saber se a gente quer negociar com a vida, dando um pouco de si e fazendo todo tipo de reeducação e planejamento da sua vida, ou se a gente quer esperar o que é, na verdade, previsível, né? Claro, para todos nós, mas para uma pessoa com 140 quilos, 130 quilos, a previsibilidade é muito mais fácil pelos dados que foram aqui apresentados. Então, eu sou entusiasta de tudo que possa melhorar a saúde e comecei a dar o exemplo, se não me engano, é sexta-feira que já me avisaram, que é o dia São Memorial da obesidade. Eu vou botar o antes e o depois para me ver como é que estava na rede social, para estimular tantos que possam fazer. Não foi fácil, foram 6 meses onde eu decidi realmente andar todos os dias, 1 hora, cuidar da alimentação, estimular para o meu filho, que você citou, também perdeu 40 quilos jogando basquete. E eu queria dar esse depoimento para dizer quanto é caro para mim, quanto é importante esta audiência. Não é porque vamos discutir preço na ANS, ou que o Ministério da Saúde vai ver quanto é mais caro ou mais barato. É porque eu sei o que é estar, você também sabe o que é estar, indo fazer um exame, indo ao médico e ter medo da notícia, da pressão arterial, indo fazer o exame e esperar o endocrinologista dizer que você está com a glicada de não sei quanto, ou que vai você apenas empurrar, ou ir fazer uma ultrassom de abdômen total e verificar que você está com esteatose hepática, e você diz, bem, realmente eu vou empurrando, e fingindo que aquilo não está acontecendo. Então, o momento de tomar uma decisão é ontem, para as pessoas que têm obesidade mórbida. Por isso eu parabenizo a sociedade brasileira, porque, como o Marco bem colocou, é um tratamento único e que tem evidente
diversos outros tratamentos e consequências naturais e com o nível de especialização que está sendo colocado. E se isso é necessário que a Comissão de Seguridade Social debata na comissão com a agência, com o Ministério da Saúde, com o CFM, com todos os atores protagonistas da saúde, o que nós vamos debater, se a comorbidade TRID, IMC de 30 a 35 ou coisa que valha, zero problema, nós vamos fazer isso e esse é o papel do Parlamento brasileiro e é assim que a gente responde às demandas da sociedade, seja ela do coletivo ou até mesmo do individual, como foi o meu caso. Tanto agradeço aos senhores convidados pelas ilustres presenças, nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, antes convocando para a reunião ordinária, nesta quarta-feira, tanto amanhã, 9 de outubro de 2019, às 9h30, plenário sério, para debater item da pauta. Declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.